Bom dia, meu nome é Lucas Viana Angelim, eu sou estudante de odontologia e estagiário de serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da Universidade Federal de Pernambuco. Eu venho apresentar esse caso de tratamento cirúrgico de granuloma central de células gigantes em maxila e tenho como orientador o professor Dr. Ricardo Eugênio Varela Aires de Mello. Eu inicio meu trabalho falando um pouco sobre lesões de células gigantes, que são lesões intraósseas, não odontogênicas e de características benignas. Alguns exemplos, nós temos o tumor marrom, o querubismo e o granuloma central de células gigantes, que é o objetivo desse trabalho. Falando um pouco sobre o granuloma, ele é formado por tecido fibroso celular e vai apresentar múltiplos focos de hemorragia, células gigantes multinucleadas e também um trabecular de tecido ósseo. É muito comum encontrarmos algumas divergências sobre a classificação dessa lesão, já que ela vai possuir tanto características de uma neoplasia benigna quanto de uma lesão reparadora, sendo localmente agressiva quando relacionada com a neoplasia benigna e apresentando uma resposta reparadora frente a um trauma, induzindo uma hemorragia. Em relação à sua etiologia, ela também é um pouco incerta, já que alguns fatores etiológicos que podem causar essas lesões são hemorragias, inflamações e até mesmo predisposição genética. Quando essas lesões elas são classificadas como neoplasias benignas, tipo na região de cabeça e pescoço, costumam acometer mais a região de mandíbula do que de maxila, principalmente na região anterior da mandíbula. Pacientes de 8 a 80 anos podem ser encontrados com essa lesão, porém ela é mais comum em mulheres acima dos 30. Essa lesão ela vai ter duas vertentes, uma vertente agressiva e não agressiva. Essas duas formas elas vão ter características diferentes. Essas características vão variar quanto ao crescimento, presença ou não de sintomatologia dolorosa, a dimensão da lesão, o que essa lesão vai causar aos tecidos próximos e também vai influenciar na taxa de recidiva da lesão. As lesões não agressivas, por exemplo, elas são descobertas em exames radiográficos de rotina ou quando o paciente relata uma expansão óssea indolor. A agressiva, algumas consequências que essa lesão ela pode causar aos tecidos vizinhos seriam a reabsorção radicular, deslocamento de estruturas adjacentes, tanto nervos quanto dentes, invasão perineural, infiltração em tecido mole normalmente acometem mais pacientes jovens. Porém, essa classificação ela é teórica, já que comumente nós podemos encontrar relatos de casos de pacientes que possuem características tanto agressivas quanto características de uma lesão não agressiva. Histologicamente, uma característica muito importante dessa lesão é a presença de células gigantes multinucleadas em um estroma monocelular de células ovoides fusiformes. Essas células gigantes elas podem estar agregadas ou difusas por toda a lesão. Radiograficamente, ela vai se mostrar com a imagem radiolúcida, que pode ser tanto unilocular quanto multilocular. A sua versão unilocular, ela tem como diagnóstico diferencial granulomas periapicais e cistos de pequena dimensão. Já a multilocular, ela vai ter como um diagnóstico diferencial o ameloblastoma. Temos que atentar bastante para o tumor marrom. O tumor marrom ele tem a mesma estrutura idêntica, histologicamente falando, de um granuloma central de células gigantes. O que vai diferenciar um ao outro, o que nós devemos usar como diagnóstico, seria a observação da paratireoide do paciente. Se a paratireoide estiver trabalhando em excesso, o paciente tiver hiperparatireoidismo, essa lesão é um tumor marrom e vai precisar de um tratamento diferente do que seria para um granuloma. Então, o objetivo desse caso é apresentar o relato de uma paciente de 20 anos de idade, do sexo feminino, que apresentou um granuloma central de células gigantes em região posterior de maxila. Nós observamos aqui a paciente com 20 anos, teve uma lesão com 2 anos de evolução e, ao exame intraoral, nós percebemos que essa lesão era dura a palpação e a paciente não relatava nenhuma sintomatologia dolorosa. Foi solicitada uma radiografia panorâmica para poder termos uma melhor visualização e podemos ver que
que a lesão estava em íntimo contato com o seio maxilar e houve o deslocamento do terceiro molar superior, como é demonstrado nessa imagem. Também foi solicitada uma tomografia para que tivéssemos uma maior noção das dimensões dessa lesão, e a partir da tomografia foi feita uma prototipagem para que o pré-operatório fosse melhor, para que o transcirúrgico fosse melhor estudado e para que a gente também pudesse observar com mais detalhes a destruição óssea causada. Observando essa prototipagem também dessa visão, nós podemos ver o elemento dentário que foi deslocado. A paciente, então, foi submetida a tratamento cirúrgico com anestesia geral e iniciamos fazendo o descolamento mucoperiósteo da região para uma melhor visualização e para que possamos mexer e fazer todo o procedimento da maneira correta. Com o auxílio de cinzéis, martelos e brocos, fizemos osteotomias e ostectomias para poder retirar todo o bloco ósseo com margens de segurança para evitar uma futura recidiva. E aqui nós temos a imagem do bloco sendo retirado. Após a retirada desse bloco, foi feita a exodontia do elemento dentário que havia sido deslocado por conta da lesão. E nessa imagem nós vemos um local onde macroscopicamente já não há nenhuma evidência da lesão. E aí vamos continuar com o procedimento. Foi transfixado pelos forames de Giraldez que se localizam na parede nasal, foi transfixado uma pinça hemostática e apreendido uma sonda de Nelaton número 14. Essa sonda de Nelaton número 14, como podemos ver na segunda imagem, ela foi colocada na região mais posterior do local onde a lesão estava, para que no pós-operatório fossem feitas aspirações e irrigações com o intuito de não permitir a formação de um coágulo e também não permitir a proliferação bacteriana e que evitando uma possível infecção no futuro. Então foi realizada a sutura a pontos separados e a sutura teve que ser muito bem feita para realmente não haver nenhuma comunicação entre o meio intraoral com o local onde a lesão estava anteriormente. Então, foi realizado a aspiração e irrigação, e isso continuou sendo realizado após 3 dias de pós-operatório, até o momento em que foi observado que já não saía mais sangue nas aspirações, nas irrigações, e com isso não houve a formação de nenhum coágulo. A peça operatória com todas as estruturas que foram removidas. Essa peça ela foi enviada para o serviço de histopatologia, onde pudemos evidenciar e concluir que era uma lesão central de células gigantes. Mas, como eu disse anteriormente, o próprio laudo da histopatologia solicitou a análise dos hormônios da paratireoide para poder confirmar se era realmente uma lesão central de células gigantes ou um tumor marrom. Nós temos aqui o pós-operatório de 6 meses, onde vemos uma boa reabilitação, tanto estética quanto funcional, sem nenhum sinal de recidiva. A paciente ela teve uma boa cicatrização e concluímos que as características clínicas e radiográficas elas podem sim contribuir para observarmos a agressividade da lesão e a taxa de recidiva. Mas isso é muito teórico, pois no caso da paciente ela teve o deslocamento de elementos dentários, teve uma destruição óssea, mas foi com crescimento lento e indolor. O tratamento cirúrgico ele representa o tratamento de escolha dessas lesões para que se possa atingir uma boa estética e função, evitando assim uma recidiva. Aqui estão as referências. Obrigado.